Mano, da sabe sua que vida. bagulho maluco é que aqui o evento, ele fala Clube do Livro tal, tal, tal. E tem 11 pessoas online nele. Então, é que tá apontando pra cá. Então, se tiver 11 pessoas online aqui, vai aparecer 11 Não, lá. mas ele falava que não deixava editar, sacou? Ah, Eu acho não, que é porque eu eu encerrei o recriou. outro. Eu recriei. Ah, tu recriou. Ah, não, Aham. boa. E tá apontando pra Top. cá agora. Depois desse, galera, não sei se vocês vão gostar, mas podia ter o Clube da Luta também. Beleza, beleza. A gente vai colocar na caderno de ideia. Pode ser. Acho que foi ontem, eu acho que tem uma galera aqui brincando de acertar quem era que ia perder, né? Os caras lutando. Uhum. Só que eu não sei, né? Eu não participei porque eu não sabia como era que jogava. Aí eu peguei e saí. Vamos Ô, então. Joe, falar você consegue colocar do no primeiro lado dos capítulo, então? anúncios lá? Pra avisar o pessoal que o invite foi atualizado? Ah, o pessoal que Que for eu acho que clicar lá vai como automaticamente vai vir. apagou, acho que vai ter uma galera que não vai ver que Ah, tá. Isso é o ruim. novo. É verdade. Vou colocar num chat Só geral. manda um Marca um invite lá. everyone, assim. Uhum. Isso. Eu sou totalmente contra marcar everyone, essas paradas, mas quando é esse tipo de coisa ainda tem jeito. Então, quando o evento pode marcar. É. E como é que fala? Vocês vão ler o livro todinho agora? Não, a gente já leu o livro, agora é discussão sobre o livro, sacou? Ah, tá. Então eu não tô com tempo, não. Mas não foi o livro inteiro não, tá? São os 2 primeiros capítulos. Como a galera não tem um hábito, tal, aí a gente começou devagarzinho. Será que vem mais alguém? Bom, o aviso foi dado, né? Bora começar Ó, então. show de bola. Galera, quem quer começar a falar qual que é a ideia principal por trás do primeiro capítulo? Vamos lá. Vamos. Vamos Se começar pá, do vamos dar um zero. passo, né? Antes, né, o É, Miranda? Tipo. isso. Que ele faz tipo um prefácio ali e tal. Você chegou a ler? Aham. É legal Cara, o que. prefácio dele já é uma baita introdução ao trabalho do que é o desenvolvedor, velho. E ele passa aquela ideia de que programação é uma arte. E além de ser uma arte, ela é um trabalho também. É um trabalho difícil, cheio de coisas para ter que fazer. E não só ter várias coisas para fazer, né? Que são pontos que ele vai abordar dentro do livro e aprofundar algumas coisas nesses aspectos. Mas ele também mostra que é um trabalho que é como andar num precipício. Se você escorregar, você cai para qualquer um dos lados. Daí pode gerar consequências bastante catastróficas, né? Tanto para a sua carreira quanto o produto que você vai entregar. E Total, ele total. começa a explicar o conceito do que é um programador pragmático, né? Ele deixa bem claro que cada desenvolvedor, né, tem sua própria personalidade, sua própria forma de trabalhar, e por causa disso, cada um acaba sendo único, né? Cada um tem o seu estilo, né? Que seria assim. E ele apresenta o estilo do programador pragmático, né? Programador que ele tem um faro para tecnologias, gosta de testar as coisas, né? E quando ele vê uma coisa nova, ele costuma ficar muito excitado por essa nova temática, né? Sobre a questão dele ter características como ser intuitivo, ele ser um cara realista, ele ter um pensamento crítico. E ele usa até o termo aqui no livro, deixa eu ver se não me engano, é aqui, ó, pau para toda obra. Ou Ah, eu seja, acho que é o inglês É, Jack Jack of of all all trades. trades. exatamente. Ô, Cipriano, tu não acha que vale a pena anotar em português? A percentual de Ah, pessoas que falam inglês aqui no grupo, não sei se é alta, não. É. beleza, vamos. Baixei um PDFzão em português aqui. Tu Talvez comprou um dá. PDFzão, na verdade. É, comprei, pô, Isso aí. comprei. Comprou o PDF. Foi. Tava R$ 120 Mas, lá na Amazon o PDF e o ponto mob dele. boa. É, eu vou tentar as suas anotações e anotando em português. Mas basicamente,
ele começa, né, o livro dando essa definição, né, tipo, do que seria um programador pragmático, né? Então, tipo assim, um desenvolvedor, tá ligado? Tipo, um desenvolvedor costuma ter essas características, sabe? Tipo, quando o cara vai para esse viés mais de ser mais pragmático, né? Então, ele vai adotar tecnologias novas, ele vai. É aquele lance de meio que ser meio geekzão, sabe? Tipo assim, você vê uma coisa nova, você fica com vontade de experimentar e de adotar e tal, né? E ele usa o termo inquisitivo, né? Aham. Mas eu acho que não do lado ruim, de tipo, é uma inquisição, sabe? Não exatamente isso. É só, tipo, no sentido de gostar de perguntar, de fazer perguntas, de conhecer mais o domínio, né, de que você está lidando. Porque, tipo, no nosso trabalho, a gente. É quase que o nosso trabalho existe para apoiar os outros trabalhos, de certa forma, sabe? A não ser que você seja um desenvolvedor que constrói código cujo o objetivo final seja o código em si, ou seja, tipo, você faz bibliotecas, né? Tipo, para outros desenvolvedores usarem. Tu trabalha, né, tentando melhorar a experiência de desenvolvimento, ou parte de infra. Fora isso, a imensa maioria dos trampos, né, de programador, tu vai ter que conhecer um domínio que não exatamente, tipo, tem a ver com o que você estudou, sabe? Tipo assim, igual hoje. Hoje eu trabalho em uma farmácia, é uma health tech, né? Tipo, é uma startup que é uma farmácia com uma pegada mais voltada para tecnologia e tal. Mas, tipo assim, isso me faz, tipo, para eu ser um bom desenvolvedor lá dentro e tal, eu tenho que conhecer o domínio e aí entra nisso. Você vai ter que fazer perguntas porque você sempre vai estar geralmente lidando com coisas que você não conhece direito ainda, sabe? Então, tipo, você tem que ser essa pessoa, tipo, curiosa, né, com esse raciocínio crítico e sempre ali fazendo perguntas para conhecer mais, porque geralmente você vai lidar com coisas que não é da sua praia, mas você tem que aprender a gostar de aprender, tá ligado? Tipo, no geral, assim. Isso, essa questão, por exemplo, do inquisitivo, é bem nesse sentido da pessoa questionadora, que fica perguntando as coisas mesmo. Por exemplo, você tá vendo um colega que ele tá escrevendo algum código lá que você não se ficou curioso. Pô, por que que você tá usando essa biblioteca XYZ? Pô, o que que essa biblioteca tem de interessante e o que que você tá usando ela? O que que ela agrada no que você tá fazendo? Eita porra, que foi isso? Caraca. Entrou um alienígena aí Entrou um Continua, alienígena. continua, continua, continua. Então, essa questão do inquisitivo é mais nesse sentido, a pessoa perguntando essas coisas. O que que é esse sistema OpenBSD? O que que isso faz? Isso é para quê? Por que que você usa .NET? Por quê? Por que que não usa só a linguagem pura? Por que que você tem que usar um framework? Então, essas são coisas que o inquisitivo ele vai perguntando e vai fazendo essas perguntas, né? E outro ponto também que eu acho muito importante é o realista, cara. O programador pragmático, ele, ele é realista com aquilo. Se ele vê que uma coisa é impossível de ser feita dentro daquele período de tempo, ele é um cara que ele vai virar e vai falar: isso não dá pra fazer nesse tempo que vocês querem. E se eu fizer isso, eu vou te entregar uma bela de uma porcaria. Você quer que eu te entregue algo que te atenda ou você quer uma coisa que não vai te atender de forma nenhuma e só vai te fazer passar raiva utilizando? Então isso aí é o cara realista. Total. Um trecho ainda, né, dessa parte do prefácio e tal, que eu achei interessante foi essa frase aqui, tipo, nós que cortamos as pedras devemos sempre estar imaginando a catedral, sabe? No sentido de, tipo, você tem sempre estar pensando no contexto, onde que o seu código vai ser usado, porque às vezes ele é só realmente uma pedra em um muro enorme, sabe? Tipo, Aham. mas você sempre tem que estar com isso em mente, né? Isso aí. Show. Mais alguém aí tem alguma anotação, alguma coisa sobre essa primeira parte Do aí? prefácio? Antes de entrar no livro em si, né? Essa parte do prefácio, apresentação do livro. Eu acho que a gente pode ir passando pro capítulo 1, então, né? Bora. Pode seguir em frente, pode seguir em frente. Eu tô Opa. bem perdido aqui, que eu nem li, mas eu tô aqui observando para ver. Sobre essa questão de
de programador pragmático, vocês falando, eu me identifiquei muito um amigo meu, sabe? Porque, assim, sem curso, sem nada, ele conseguiu aprender, tipo, coisas muito avançadas, que nem ele aprendeu React, aprendeu Node só lendo documentação, sabe? Tipo, por pura e espontânea vontade e curiosidade de, tipo, o que que aquilo faz. Recentemente a gente mexeu até com inteligência artificial tipo, sem saber nada. Só vendo a Só API, fuçando, entendendo, né? só entendendo o funcionamento da API, dos frameworks, sem conhecimento prévio nenhum. Agora que eu tô entrando na faculdade e vendo isso, eu tô até me identificando um pouco, sabe? Porque eu acho Aham. que essa área de ser pragmático não é só na programação, eu acho que é uma coisa da vida. Total, total. Eu queria Entende? tirar E um. você vai pegar muito disso daí nesse primeiro capítulo, quando a gente começar a falar dele, tá? Uhum. Porque esse primeiro capítulo, ele traz coisas relevantes só para cara que ele vai ser um programador pragmático, mas para coisas para a vida mesmo, tá? Entendi. Fechou. A questão do inquisitivo ali é tipo, a pessoa, ela. Você falou que é no quesito dela ver algo e de criar uma curiosidade de entender o que é aquilo. Perguntar. Não é o inquisitivo de inquisidor, mas aquele inquisitivo de questionador, sabe? Certo. Acho que poderia até colocar entre parênteses aí o Ah, Cipriano. boa. Traduzir Colocar pra questionador, né? questionador. Acho que faz mais sentido. É porque a gente não costuma utilizar em para aquela pessoa que pergunta, mas no português brasileiro, né? Uhum. O livro dá um exemplo de, tipo assim, você tende a fazer perguntas e, tipo, perguntas em seguida, assim, pra pessoa, que às vezes a pessoa chega pra você com um problema que ela mesmo não, às vezes não conseguiu pensar na causa ou coisa do tipo, sabe? Então, tipo, você vai fazendo pergunta, como que você fez isso? Você tentou essa outra biblioteca? Isso daqui, você já ouviu falar? Você já tentou isso daqui? Entendeu? Tipo, você vai guiando a pessoa, fazendo perguntas, e dessa forma, tanto ela quanto você vai tendo um domínio maior do problema, sabe? Aham. Tá, então beleza, vamos lá partir para o primeiro capítulo. O capítulo 1 se chama Uma Filosofia Pragmática, tá? Dividido em 6 tópicos. O primeiro tópico se chama O Gato Comeu Meu Código-Fonte. O segundo tópico, Entropia de Software. Terceiro tópico, Sopa de Pedras e Sapos Cozidos. Quarto, Software Satisfatório. Quinto, Sua Carteira de Conhecimentos. O sexto, Comunique-se. Aqui o primeiro tópico, em um resumo muito simplista e em poucas palavras, assumir a responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo, realmente os erros. Quando ele coloca falando essa questão de assuma a responsabilidade, onde ele chama que o gato comeu meu código, ele está exemplificando uma história, aquela clássica história de que eu não consegui fazer uma coisa, meu trabalho de casa, minha lição de casa, e aí o meu animal de estimação, no caso o animal dele era um gato, não um cachorro no caso, comeu a tarefa da escola dele. Então, a ideia disso putz, eu tô pegando a culpa de um erro que eu cometi, que aconteceu comigo, e tô colocando em outra pessoa. E aí o que ele deixa bem claro assuma a responsabilidade. Tá? Ao invés de você ficar focando, tipo, beleza, pô, não fiz e tal, não fiz porque. Não, cara, para de falar por quê. É tipo, beleza, você não fez. O que você vai fazer quanto a isso? Você vai sentar e Exatamente. chorar? Não. Vamos focar na solução aqui? Não fez. O que você pode fazer agora, então? Aí, voltado à nossa área, né? Pô, beleza. Você tinha que ter feito sei lá, evitado SQL injection no código. Tá, não fez. O que a gente pode fazer para mitigar isso, entendeu? Focar na solução e assumir a responsabilidade daquilo que era para ter sido feito e não foi, entendeu? Do problema. Não ficar focando no problema, mas em si, sim na solução dele. Um problema clássico, você construiu um dashboard, o seu dashboard está apresentando um gráfico que está
que não faz sentido com os dados que tem, né? Dá para apresentar, por exemplo, a tabela de quantos usuários você tem no sistema, e aí o dashboard ele está representando a terceira opção com mais coisa do que a segunda opção, ou qualquer uma, ou a primeira opção. Isso é um erro. Então, assim, quando um erro desses ele aparece, a ideia que ele quer passar nesse capítulo é de que, putz, beleza, eu tenho um problema, esse problema aconteceu, e agora o que eu posso fazer para poder remediar isso? Quando você está lidando, por exemplo, com o seu chefe, seu gestor, ou até mesmo o seu cliente, não, ele não quer saber de que você chega para ele com o erro, cara. Ele quer que você chega para ele com soluções para aquele erro, ou a solução daquele erro. Você chegar pro seu chefe e falar, putz, estou com erro. Cara, teu chefe vai olhar para tu e falar, tá, e aí? Tá com erro e aí? Vai fazer o que para corrigir? Então, putz, você já vai estar irritando o seu chefe já na primeira pergunta. Então, é muito melhor você ir mais saudável financeiramente para sua carreira. Chegar do seu chefe e falar, olha, encontrei esse problema aqui no dashboard e aqui eu vou precisar de algumas horas aqui para poder corrigir ele. A resposta que seu chefe vai te dar vai ser uma resposta totalmente diferente de chefe, encontrei um erro aqui no dashboard. O chefe vai virar para você e vai falar, porra, tu achou o erro? E aí, vai resolver esse erro como? O erro vai ficar aí pro cliente ver? Você quer que o cliente me liga para reclamar? Então é muito mais uma questão mais de tato para lidar com as pessoas em falar que está tendo um problema e já chegar com algumas opções para corrigir aquele problema. Né? Você age de uma forma mais produtiva, né? Mais proativa. Isso daí ele não serve só pro software, não. Eu, tipo, falei que ia estudar 2 horas, acabei jogando 2 horas de videogame. Aí no final do jogo de videogame lá, você para, olha, putz, bate aquela bad, e aí você tem 2 decisões pra tomar ali. Quer dizer, algumas, né? Ou você fica na bad, ou você começa a estudar agora o que você tinha pra estudar 2 horas atrás, ou você vai voltar a jogar videogame, continuar jogando videogame, entendeu? Então, assim, e aí essas decisões vão ser aquilo que vão te guiar depois pra frente, né? Ou seja, você tinha uma responsabilidade, você não cumpriu, e agora as decisões que tu vai tomar ali, ou você fica focado no problema, tipo, nossa, era pra eu ter estudado e tal. Ou você arranja um jeito de resolver esse problema, entendeu? Ah, não, pô, ter estudado, fui jogar videogame, garoteei. Agora eu vou focar em estudar de novo. Cara, e isso daí é um negócio muito verdadeiro, cara, porque é muito comum você ver a galera ter algum problema, alguma dificuldade e ficar remoendo aquele problema em vez de procurar uma solução e uma correção para aquilo. Exato. E isso tipo, isso é basicamente, o livro não usa esse termo, mas é um lance de você ter uma forte ética de trabalho, sabe? Uma forte ética de trabalho é basicamente você fazer sua palavra valer, sabe? Tipo, você vai construindo respeito e você vai atendendo a expectativas das pessoas. Geralmente, as expectativas das pessoas é de acordo com o que você sinaliza para elas, sabe? Então, tipo assim, se alguém, por exemplo, te pergunta o prazo daquela taskzinha que tu pegou, ou pergunta a sua opinião sobre alguma coisa e tal, então, tipo assim, você vai lá e dá um prazo para as pessoas. Aí chega no dia e você não cumpre esse prazo, e a gente sabe que vai acontecer, tá ligado? Tipo, imprevistos acontecem. Só que é o mesmo papo, não dá para você chegar de última hora e falar que o cachorro comeu o seu código, entendeu? Se você... Porque horas antes da merda acontecer, você já sabe que ela vai acontecer. Então você não pode mentir pra si mesmo, entendeu? Então você sabendo que você não vai atender o prazo, você já chega e fala, olha... E você já chega com... Ele fala, né? O livro fala que, tipo assim, você já tem que chegar sem desculpas, mas com alternativas, entendeu? Tipo, você tem que fornecer opções e não dar desculpa né, esfarrapadas, entendeu? Então, tipo assim, não é esperar a bomba explodir e pra falar foi mal, vacilei, tá ligado? É tipo horas ou dias, a depender de como é o prazo ali, você já vai falar, olha, vai atrasar, não vou conseguir entregar por conta disso, disso e disso, nossas alternativas são essas, sabe? E desse jeito você vai construindo, né, uma relação de confiança, sabe? Isso aí já aconteceu comigo. Eu vou falar do caso mais crítico aqui. Mas vou ser bem conciso pra gente não se alongar muito, pra gente ir pro próximo tópico já. Mas basicamente, tinha que fazer uma troca de um disco no cluster lá.
do banco de dados, aí, pô, deu ruim, entendeu? O banco de dados se lascou, não seguiu o procedimento na época, e aí, cara, perdemos todo o banco de dados. Tinha que voltar o backup do dia anterior. E aí, o que tem que fazer? Pô, cheguei e falei, pô, vou chegar lá, eu vou ficar calado pra, tipo, não descobrirem lá e dar uma de João sem braço. Não, cara, vi que tinha errado, cheguei lá, ó, deu ruim, tirei sem desmontar o banco aqui. As soluções que eu trago são essas daqui, ó, voltar o banco, e a gente vai ter que dar entrada nesses dados de novo aqui manualmente e tal, etc. Ou essa outra aqui, ou essa outra. E vamos lá, entendeu? Fico aqui fim de semana até domingo. Tamo junto aí, entendeu? Aham. É isso aí, pessoal. Próximo assunto aí, vamos pra gente não passar, porque são muitos tópicos aí. Total. sim. A gente a gente acabou falando do capítulo 1 e o 2 ao mesmo tempo aqui, né? O 2 é um pouco, o- é levemente diferente, porque o 2, na verdade, ele mais fala sobre a complexidade do software, né? O capítulo 2 é o Entropia de Software. Que, por exemplo, é porque assim, nesse capítulo ele dá um exemplo, na questão de tipo, pô, você chega ali, né? Aí você vai dar manutenção num software. Aí você olha o software e você vê, putz, tem esse bug aqui, né? Aí você começa a ler o código, nossa, implementaram isso aqui que nem a bunda dele. Aí tu vai ver, putz, outro bug. Pô, aí você vê uns 3 bugs, aí você fala, pô, software aqui não presta. Condenado, vou reescrever do zero essa porra. Porque olha só isso aqui, ó, 3 bugs já, tudo na sequência. E Uhum. o que ele prega nesse tópico é que, pô, os softwares eles vão ser complexos mesmo. E a gente tende muito a cair tipo, no que ele chamou da teoria da janela quebrada, né? Você olha assim um Cara, prédio, essa né? teoria é É muito fantástica, legal. cara. Aí você vê uma janela quebrada no prédio e falou, vixe, esse prédio aí, sei não, é muito estranho. Aí os inquilinos do prédio vê, pô, tem uma janela quebrada ali, né? Aí quebrou a janela desse inquilino também. Aí, porra, vou consertar agora? Porra, não vou. Depois eu conserto. Pô, fulano tá com a janela quebrada, né? E aí, quem tá de fora só tá vendo a janelas indo quebrando, entendeu? Tipo, pô, esse prédio tá abandonado, entendeu? E quem tá dentro tá falando, pô, se tem uma janela quebrada ali, tem a minha ficar quebrada também, entendeu? E é tipo, quem tá. As janelas quebradas seriam tipo os bugs, entendeu? E quem tá de fora tá vendo, pô, esse software aí tem um bug ali, ó. Já, porra, bugou de novo aqui, eu tô usando o software, né? E quem tá dentro, os desenvolvedores, né, que estão ali dentro do código, começam a ver vários bugs. E aí começam a ver, pô, esse software aqui não presta, entendeu? Vamos refazer do zero. Ao invés de, tipo, procurar ver onde que começou a dar errado e começar, a partir dali, a ver a causa do que começou a gerar essas janelas quebradas, esses bugs, esses erros, entendeu? Não há necessariamente um motivo de você começar tudo do zero só porque você viu alguns bugs, só porque tem algumas janelas quebradas ali no seu sistema, entendeu? Aí você começa a reparar devagarzinho para poder recuperar sem ter que começar a criar tudo do zero, até porque tem um custo, né? Você começar softwares tudo do zero. Outro exemplo que ele fala é do apagando incêndio, né? Tipo, tem um cara que tem Aham. um puta software foda, lindo, mas, tipo, no caso ele dá exemplo de uma casa, né? O cara é rico, tem uma casa linda, imaculada, casa perfeita, e aí, pô, deu um incêndio. E aí, pô, os bombeiros não entram na casa porque não pode passar a mangueira no meio da casa porque vai estragar o carpete, entendeu? Aí fica aí, o incêndio tá lá, tinindo, o negócio tá alastrando, entendeu? Uhum. É a mesma coisa, tipo, pô, você tem um software, aí, pô, rolou um bug ali, mas para consertar esse bug, você vai ter que, pô, desmontar um objeto, uma classe, uma estrutura que tava ali, porque foi mal implementado, entendeu? Cara, às vezes você vai ter que sujar ali as mãos e destruir algo que já tá bonitinho para poder consertar aquele bug. E, cara, é por isso que você tem que ter conhecimento de onde você tá se metendo para poder tomar uma decisão correta. Uhum. Interessante. Eu vi um pouco diferente na minha visão desse Então manda capítulo. aí.
Por exemplo, na teoria da janela quebrada, ele quer passar aquela sensação, aquela ideia de que uma janela quebrada, né? Ela quando ela não é reparada, ela vai gerando aquela impressão de abandono no prédio. E aí as pessoas vão tendo essa sensação de abandono e não vão dando os devidos cuidados com o prédio. E aí esse prédio que tá mal cuidado, as pessoas, a vizinhança, começa a ver que aquele prédio tá mal cuidado e também vão largando de mão. Com o software pouco, mal feito, a sensação que dá pro desenvolvedor é essa. Ah, essa porcaria aqui, ninguém vai querer mexer nesse trem aqui. Isso aqui é um ninho de rato para mexer. Para que eu vou gastar meu tempo mexendo? Então, o que faz o código, né, ele ficar com essa sensação de ninho de rato, de coisa porcaria, coisa porca mal feita? A falta da manutenção adequada. Muitas vezes você pode ter até um software que tem uma estrutura que não foi tão bem feita, tão legal, mas por ele não ter a manutenção sendo realizada, bugs sendo corrigidos de forma constante e de forma precisa, né? Os desenvolvedores eles vão tendo essa visão, cara, que aquele software é uma porcaria. E aí ninguém quer cuidar daquele software. Aí, que é o cenário totalmente oposto do exemplo da mangueira dos bombeiros, né? Que ninguém, os bombeiros, né? Eles não queriam ter que destruir mexer naquela casa, porque aquela casa ela era linda, maravilhosa e era um sonho de qualquer um. Então, eles não queriam entrar lá dentro para poder apagar o incêndio sem danificar o carpete, né? E aí o que eles acabou acontecendo? A casa pegou toda, porque ninguém queria botar a mão naquele código lá para não estragar ele. Ou seja, da mesma forma que os desenvolvedores eles vão deixando de lado e vão tendo menos atenção para aquele software que está mal feito, eles vão tratando também como uma forma meio de glorificação, né? Quando você tem um software que tá muito bem feito, muito maravilhoso, você fica, putz, eu não vou mexer aqui, porque senão eu vou quebrar e vai estragar esse negócio aqui que tá rodando tão bem, maravilhoso. Só que os Sendo que bugs se não, sendo que alastram, não. né? Exatamente, bug não vai parar de aparecer. Aí tem outro cenário também que ele fala, né? Que eu acho que é uma coisa que eu sempre costumo falar pra galera, velho. Cara, se não dá pra fazer a solução adequada pra aquele bug, mano, faz a solução que der. Pra não passar aquela impressão de software abandonado, de coisa que não tem trato, que o cliente ele não tenha aquela resposta adequada nele, do problema que ele tem que não tá sendo resolvido. Então, cara, resolve lá de qualquer jeito, gera uma dívida técnica, na próxima sprint aplica uma solução definitiva. É aquela ideia do que você tem, por exemplo, no ITIL, né? Que você tem duas formas de resolver um problema. Ou você usa a solução de contorno, né? Que é a solução que é ativo, ou você aplica a solução definitiva. Às vezes a solução definitiva pode ser demorada para aplicar, pode ter uma reescrita muito grande de código. Então, muitas vezes, putz, colocar um tapão ali, beleza, resolveu, mas não pode deixar aquilo abandonado. Tem que voltar lá depois e aplicar a definitiva. É isso aí, tipo, esse é um dos maiores highlights desse capítulo, que ele fala que, tipo, cara, não adianta você chamar de débito técnico se você não tiver intenção de pagar, tá ligado? Você tem que pagar, tipo, você tem que ter um prazo ali, entendeu? E na maioria das vezes o ideal não é nem criar o débito técnico, né? Ou tipo assim, viu ali que tem um bug, uma coisa fedendo no código, já conserta logo, cara, tá ligado? Já mexe logo, já tenta deixar o código um pouquinho melhor do que quando você encontrou ele, entendeu? Senão vai criando um monte de dívida técnica e nunca vai ter interesse de pagar, tá ligado? Ou vai chegar um ponto que tá tudo pegando fogo e você ou tá só apagando fogo, ou tem metade do time apagando fogo e outra metade do time criando algo para substituir, entendeu? Aqui, então, o time divide em dois e um fica trabalhando no projeto novo que é para substituir o legado, e o legado pegando fogo e a galera tentando apagar, entendeu? Sendo que o legado ficou desse jeito porque não estava recebendo os cuidados e atenção. Total. O Gorross falou ali, ó, simplesmente seguir a regra do escoteiro, né? Mais alguém aí, galera, quer adicionar alguma coisa sobre esse capítulo? Ou a gente vai passar pro capítulo 3? Vamos embora. Bora. Um exemplo aqui, que tipo assim, vi aqui nas minhas anotações, que ele fala que tipo assim, cara, também, tipo, nessa cena de
tentar melhorar o código e tal, você acaba, às vezes, por desconhecimento, por você ser novo do projeto e tal, você às vezes pode cagar as coisas e deixar pior do que elas estavam, sabe? Aí eu até notei aqui que é tipo quando os Power Rangers vão matar o monstro, só que eles acabam destruindo a cidade inteira, tá ligado? Tipo assim, não, eu vou derrotar aqui o alienígena invasor, só que aí ele vira um Megazord enorme e sai destruindo a cidade, sabe? É um pouco disso também. Então, a parte 3, me confirmem aí, galera, que eu tô com uma edição diferente do livro, mas eu acho que é a Sopa de Pedra, não é? É Sopa de Pedras e Sapos Cozidos. Ela tem esse título porque ela começa contando uma história, né? Que tinha 3 soldados que estavam voltando da guerra. E aí, quando eles viram um vilarejo, né? De pessoas de civis, pessoas normais, né? Eles tinham certeza que o pessoal lá poderiam dar uma refeição. Só que, por eles estarem com medo de como seriam recebidos, né? E pelos aldeões terem pouca comida, e eles ficaram com medo de pedir a comida para os aldeões. Aí eles resolveram ter uma ideia para poder conseguir a ajuda desses aldeões para poder ter comida, né? Eles resolveram fazer uma sopa lá no meio da cidade. E essa sopa era uma sopa de pedras. E os aldeões começaram a ficar curiosos, né? E ver que eles estavam fazendo uma sopa, um mexidão com pedra lá. E aí, putz, por que vocês estão fazendo essa sopa com pedra? Aí os soldados vão explicando que, pô, é uma sopa gostosa, mas que infelizmente ela não é tão gostosa assim porque faltam alguns ingredientes. Aí perguntam quais ingredientes? Aí o cara fala: ah, tá faltando uma cenoura. Seria bom se tivesse uma cenoura aqui na sopa para ficar mais gostosa. Aí um cidadão qualquer lá vai lá e traz algumas cenouras para colocar na sopa. Aí eles falam: pô, a cenoura foi uma boa, mas e se a gente pudesse colocar uma batata ou uma carne? Nisso Pra vão ficar mais chegando gostosa ainda. outras pessoas da aldeia, né? Não é o Aham. mesmo da aldeia, são outros. É. Isso Vai chegando aí. outras pessoas que tinham isso aí guardado lá na aldeia. E aí chega um ponto, cara, que a sopa tá praticamente pronta. Eles só vão lá, retiram as pedras, que Batata, ao alho invés. poró, É, tempera, pô, é, tompeira, pô, tudo. isso aí. Aí eles vão lá e tiram as pedras e falam: ó, galera, aqui tá um sopão legal pra todo mundo aqui poder comer. Todo Comer aqui mundo essa dos sopona. soldados, tá? É. Soldados. Lembra um pouco aquele princípio Junto do, também do com as carro, né? galera, que é a Do, galera, né? do Os software aldeões que foram livre. ajudando eles. Não, na história são soldados. O que você falou aí, Jamal? Lembra o princípio do carro de software livre, né? Se você vê um carro parado na rua todo intacto, é, é bem provável que ninguém vá mexer nele. Mas se você vê um carro com vidro quebrado, bem provavelmente alguém já vai roubar o som do carro. Você só Vai tá um outra tópico pessoa. atrasado nesse comentário aí, mas Não, falando da sopa, né? Tipo, vai estar sempre alguém pra estar colocando, eu pra achei estar que era da mexendo. janela de vidro, pô, isso. O lance do carro tá quebrado. Não, é tipo, quando você vê algo que já tá mais fácil, não necessariamente mais fácil, tipo, você cria um ambiente fácil pra alguém ir lá mexer no carro, né? Eu acho que é a mesma coisa da É. sopa. Eu acho que Uhum. o lance, o livro traz essa história pra, tipo assim, incentivar a gente, de certa forma, ser meio que catalisador de uma ideia, tá ligado? No sentido de fazer a coisa acontecer, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes, tipo, na empresa você vai sempre estar competindo por recurso, tá ligado? Tipo, você sempre vai precisar de recurso, seja recurso dinheiro, seja funcionário, novas contratações, seja prazo, seja organizar tempo com os outros stakeholders, né, as outras equipes. Então, tipo assim, ele fala que o lance da sopa de pedra é como se fosse algo para dar esse encantamento inicial para as pessoas que estão ao redor e convencer elas a fazer parte daquilo, sabe? Então, tipo assim, pô, a gente tá fazendo aqui uma sopa de pedra, isso gera curiosidade. E aí, quando você fala, não, eu só preciso de um ingredientezinho aqui, já tá bom, mas precisa só mais um. Aí você vai lá e consegue alguém para fazer coisa X. Aí, não, falta agora só isso daqui, cara. Tá perfeito, mas só falta isso aqui. Aí vai lá outra pessoa e faz Y, sabe? Então, dessa forma, tu
sai de um resultado inicial que não é satisfatório e é bem simples, mas porque você gerou esse encantamento e curiosidade, você consegue fazer com que as pessoas ao seu redor, tipo, colaborem e ajudem, tipo, entendeu? Tipo, no objetivo final, sabe? Inclusive, eu revi aqui, realmente, os soldados convidaram a vila inteira. Mas é basicamente isso. E isso a gente Aham. tem exemplos no dia a dia aqui. Por exemplo, obviamente que ainda não vi algum. Eu vi pessoas se movimentando, mas ainda não vi os resultados. Mas porque demora um tempo, né? Mas vamos aguardar aí. Que é o lance do bot, né? Eu, liberei o código do bot aí, o pessoal já foi lá, já deu ideias lá nas issues, já teve outro que disse que tá fazendo uma melhoria pra implementar, entendeu? Mas, tipo, se fosse partir do zero, tipo, tem que implementar um bot e tal, que vai ser usado, entendeu? Ao invés de tem esse bot aqui, só tá faltando isso, entendeu? Ficaria melhor se tivesse transferência de coins Aham. entre os usuários. Não, beleza, eu Pô, faço. exemplo excelente, Fanny. Entendeu? Total, Mas, total. A gente tipo, viveu isso ao vivo essa semana, né, Fanny? então, tipo, Então, tipo assim, o Fanny fez lá a feature, o Fanny poderia ter ficado na surdina, trabalhando semanas para entregar um bot completão, com 10 features diferentes e tal. Ele foi lá e fez uma coisinha só a coisa mais crítica da parada, que é tipo, você pode apostar em eventos. Ok. Tipo assim, aí nisso já vai surgir a ideia, se a gente integrar isso aqui, e se a gente fazer isso aqui, e se puder transferir e tal, entendeu? Tipo, então quando o Fanny trazendo isso, tipo, digamos assim, a primeira pessoa que foi lá e fez, ela gera essa, entendeu? Essa curiosidade, essa vontade nas pessoas de participar. E aí as pessoas só falam, não, então, isso daqui seria legal e tal, sacou? Tipo, e aí todo mundo participa. Essa é uma frase, né, que tem no livro. Tipo, as pessoas acham mais fácil participar de um sucesso que já está em andamento, sabe? E essa é a sopa de pedra, basicamente. É isso aí. E esse mesmo capítulo, ele continua avançando, né? Que ele chega a uma parte mais no final, né? Depois dele explicar isso, né? Que também tem a história do sapo sendo cozinhado, né? O sapo, na hora que ele começa a ser. Ele tá na água quente. Se ele for jogado na água quente de uma vez, ele vai ver que a água tá quente e pula fora da panela. Ele não vai ficar lá. Mas se você coloca ele lá com água gelada, água fria, e ele não percebe que ele tá lá dentro com água fria, à medida que a água for aquecendo, ele não vai perceber essa mudança. Quando ele se der conta, ele já não consegue mais sair de dentro daquela panela. É basicamente isso. Ele fala, né, bem sucinta, né, sobre esse sapo, que é basicamente ele dá o exemplo que, tipo, o que fez o sapo ser cozido foi ele não perceber, né, que ele tava em um lugar que tava, ele tava lá, ele sendo cozido ao vivo, só que ele não percebeu uma mudança de temperatura, sabe? Então essa parte é só para trazer um alerta pra gente que, tipo, cara, você tem que estar sempre atento para as coisas que estão acontecendo, né? O Lucas ali disse que o sapo se acomoda, basicamente. É como se fosse isso mesmo, sabe? Show. Mais alguém aí, galera? Tá mais eu, o Fanny, o Miranda falando aqui, mas todo mundo, galera, tipo, pode participar, adicionar, entendeu? Por favor. Com certeza vocês têm algo a Isso dizer aqui não é um também triólogo, e não. não é. Vocês podem falar aí também, gente. Isso aqui não é um threesome. Vamos passando para a parte 4, então, eu acho, né? Que é. Software Tava falando mutado satisfatório. aqui. Hein, Aham. eu Opa. acho que isso dá uma luz pra, tipo, as pessoas se arriscarem mais, sabe, na hora de codar, tipo. Porque às vezes você coda, sei lá, numa linguagem específica e você fica pensando se muda ou não pra outra linguagem. Isso já aconteceu comigo, sabe? E, tipo, às vezes é até melhor, porque, você não tem um conhecimento total daquela linguagem, mas vai te ensinar muita coisa, sabe? E até melhora teu código. Enfim. Isso. Só um comentário sobre isso. Eu acho que
bem difícil hoje você ter o conhecimento total sobre uma linguagem específica. Então, você pode até estudar bastante e ser muito bom em certa linguagem. Então é bom ter cuidado nessa questão do total, que às vezes você espera chegar no total ou perto disso e você acaba nunca chegando, porque ou a linguagem está sempre atualizando, tem sempre uma coisa nova que você não viu, uma técnica nova usando aquela mesma linguagem que você não conhece, e aí você nunca se sente confortável para dizer, ah, não, eu não tenho capacidade porque eu não cheguei no nível Y, entendeu? Então não, não caiam nessa armadilha. Eu acho que, tipo, nem. Até as linguagens de marcação, né? Eu acho que nenhuma linguagem, é o que você falou. Tipo, todo momento é exponencial, ele tá sempre evoluindo, em constante evolução. Então não tem, tipo, pode até tentar acompanhar, mas chegar no limite de conhecimento eu acho que é realmente possível. E essa é a beleza, né? Da É, nossa área. exatamente. Você não se acomoda nunca. É um constante aprendizado, né? Tipo, é impossível. É a vida inteira estudando. Enfim. Eu acho que da mesma forma que isso é até um bom gancho, né, pro próximo capítulo, que da mesma forma que ele fala que, né, você tem que pensar em sempre estar fazendo um software que é bom o suficiente, o seu conhecimento talvez é um pouco disso, sabe? Tipo, às vezes você pode ter sim, tipo, aquela ânsia de masterizar alguma coisa, sabe? Mas, porra, igual o Fanny disse, pô, imagina você quer, sei lá, aprender Rust, sabe? Rust, os conceitos iniciais ali vai ser tranquilo de tu pegar, sabe? Para conseguir usar a linguagem para, sei lá, fazer uma aplicação, né, web, um Fazer uma endpoint API. REST, por exemplo, uma API, em algumas semanas você já vai estar masterizando essa parte, conexão com banco de dados, pô, em poucos meses tu domina o principal da linguagem e o que você vai usar 90% do seu dia, sabe? Agora tem, tipo, 10% ali, que é uma complexidade altíssima, que é para, tipo assim, gerar... tem a parte, pô, do Rust ali, tem principalmente a parte das macros, que é, tipo, diferente de qualquer outra linguagem, sabe? Aquilo ali, cara, tem que ser muito rato para fazer aquilo ali e saber usar aquilo ali, entendeu? Tipo, às vezes você não tem nem experiência para saber como usar aquilo ali direito, sabe? Então é um pouco disso também, sabe? Tipo, será que vale a pena você, como, sei lá, desenvolvedor júnior ou que tá entrando na área, você querer falar, não, eu li o livro do Rush de cabo a rabo, 100% sobre a linguagem? Ou será que era bom você dominar o principal e partir para estudar alguma outra coisa que vai te fazer ser um programador mais completo, sabe? É um pouco disso. Então, esse capítulo aqui E a mesma coisa se aplica para um software, sabe? Tipo, cara, toda vez que a gente volta em um código que a gente fez, tipo, ontem, você vai olhar e você vai pensar, pô, isso daqui eu poderia ter feito diferente. Pô, isso daqui poderia ser um pouco melhor, sabe? Você sempre tem que pensar e priorizar, porque ficar, digamos assim, escovando o bit, querendo melhorar a performance, interfaces do código, como as classes se comunicam, ou como a pipe de funções estão alinhadas, tipo, você sempre vai ter coisa a melhorar, sabe? Você tem que pensar, cara, qual que é o bom o suficiente para o meu caso de uso, sabe? Então, tipo assim, a não ser que você tá fazendo, o livro dá esse exemplo, né? Pô, a não ser que você tá fazendo um software crítico que vai rodar numa máquina que solta radiação para cuidar, entendeu? De pacientes de câncer, tá ligado? Tipo, para tratamento quimioterapia, tá ligado? A não ser que você tá lidando com isso, tipo, que é coisa ultra crítica, sabe? Tipo, você tem que saber que seu código, tipo assim, ele vai falhar, ele vai ter bug e você não vai escrever o melhor da primeira vez mesmo, só que você tem que seguir em frente e saber priorizar as coisas, sabe? Uhum. Isso aí mescla um pouco com o próximo tópico, né? Que é o software bom o suficiente, né? E ele combina também com todos os outros, né? Por exemplo, a entropia do software, a sopa das letrinhas. Isso aí tudo vai se complementando e vai se encaixando, né? Por exemplo, o software satisfatório, né? O livro ele define o termo satisfatório como não significa código mal feito ou mal produzido. Ele indica que satisfatório é o sistema que atende seus usuários. Tá.
Então, o software satisfatório é o software que atende teu usuário. O teu usuário, ele não vai prestar atenção e ele nem vai saber que existe uma estrutura de dados que você está seguindo super diferente e super otimizada. O usuário, ele pensa no resultado final. Se o trabalho que ele vai desempenhar usando aquele software está sendo atendido. Não adianta o software ter qualidade de escrita de código, variáveis bem declaradas, indentação, comentário, toda aquela loucura lá que a gente sabe, e o software não atendeu o problema final do teu usuário. Isso é Total. o que ele O define livro faz como até essa satisfatório. piadinha, né, o Miranda, que ele Aham. fala. Ele fala, pô, normalmente você vai estar escrevendo código para outras pessoas, tá ligado? Para os stakeholders, para os seus clientes e tal. Aí ele fala que às vezes você vai lembrar de pensar no que elas estão querendo, sabe? Porque às vezes você só tá, tipo, no código pelo código, tá ligado? Não, pô, qual estrutura aqui que eu vou usar? Eu vou aplicar técnica X, Y e Z de clean code, tá ligado? Tipo, não, primeiro resolve o problema, tá ligado? Da pessoa, tipo, e é muito aquilo de, cara, você só vai saber resolver um problema direito depois que você já resolver ele, sabe? Só quando você já tiver resolvido ele pela primeira vez, sabe? Então, encaixa tudo isso aí, sabe? Eu acho que isso também faz sentido com aquela primeira frase que você escreveu lá da catedral. Ali em cima do título, se você subir um pouco. Sim, sim. Eu Aqui, acho. né? Aham. Então, pô, vai vendo que tudo Total, vai né? se encaixando, tá ligado? Tipo, as coisas estão alinhadas, fazem sentido em todo o contexto, né? Vale ressaltar, até para trazer mais pessoas para ficarem curiosas para ler o livro, que a maioria desses tópicos ele começa sempre com uma história, um trocadilho ou uma piada, né? Nesse Uhum. ponto aí, ele conta a piada, tipo, sobre a parte do software satisfatório, né? Sobre o controle de qualidade do software. Ele conta uma Muito boa. piada de que... Eu tô lendo aqui, né? Eu vou ler aqui para quem não viu. Que uma empresa nos Estados Unidos, né? Fez um pedido de 100 mil circuitos, né? A um fabricante japonês. E uma das especificações é que a taxa de defeitos deveria ser de, no máximo, um chip a cada 10 mil unidades. E aí, passaram-se algumas semanas, né? Chegou o pedido. E aí chegou uma grande caixa, né? Com todos os pedidos que eles tinham feito, né? E dentro dessa caixa tinha uma caixa pequenininha, né? Com apenas 10 chips, né? 10 unidades dos chips. E aí tinha um rótulo ao lado dessa caixa dizendo: estes são os chips defeituosos. Tipo, beleza. Tipo, vocês querem defeituosos? Desculpa, a gente só produz software de 100% de qualidade. Mas se vocês querem defeito, a gente colocou 10 aqui pra vocês. Tipo, Separadinho. E um aí, pouco pra brincar com aquela cena de que, né, pô, A os margem de erro. japoneses, eles é, vão fazer, tipo, o que tá especificado, né, cara? Tipo, pá, quer qualidade, toma. mas aí ele em seguida ele fala, pô, não é assim que acontece, infelizmente, né? Não dá pra ter o tempo todo, né? 100% de certeza de que nada vai ser errado. Mas tipo, você pode trabalhar com uma margem de erro ali sem nenhum problema. O importante é que você tenha a noção de que você tem que entregar aquilo que vai satisfazer a quem vai utilizar o software. E Total. que outro ponto que ele cita nesse tópico é que, por exemplo, a maior parte de grande satisfação do uso do software é logo no início, entendeu? Quando poucas pessoas estão utilizando, entendeu? Aí, pô, todo mundo muito satisfeito, né? Normalmente quem fez ali, quem solicitou as funcionalidades, está recebendo, etc. E que isso começa a ficar menor quando o software começa a expandir, a ficar maior, né? E que é normal porque, cara, é bem complicado você agradar a todos e que vai acabar tendo um nível de insatisfação ali. Não quer dizer que o seu software ele está mal desenvolvido ou que ele foi mal feito, entendeu? Sim, o Arduino falou ali, né? O importante é você conseguir identificar o erro e o código está apto né, a corrigir esse erro, né? Tipo, o seu código ser fácil também de você corrigir coisas, né?
Uhum. Que E aí isso. chega num ponto também que é muito importante desse capítulo, que eu acho que para mim a parte mais importante dele é o saiba quando parar. Que basicamente ele especifica, olha, você tem um software e você pode ficar escrevendo, escrevendo, reescrevendo, refatorando, refatorando, escrevendo e refatorando várias e várias e várias e várias vezes. Mas você tem que saber a hora certa que você tem que parar. Porque senão você vai gastar todo o teu esforço escrevendo código e não vai parar nunca. A famosa frase, o bom é inimigo do perfeito. Ótimo. Do ótimo e do perfeito, né? O perfeito nem Você se gasta, fala. você É. gasta tanto tempo escrevendo um ótimo código ou planejando aquele software para aquele software ser fabuloso, fantástico, perfeito em tudo, que você acaba nem escrevendo o software direito. O Você acaba bom. não investindo Ou você demora o tanto tempo resultado. que os requisitos mudaram, né? É, Tipo, você vai o requisito já entregar. mudou. Você vai demorar um ano para entregar algo que a galera precisava um ano atrás. É o bom. Entendeu? Aham. Eles É. precisam do bom. Você não precisa entregar o ótimo. O bom Eles querem já o serve. bom hoje, sabe? Tipo, e não É. o perfeito ano que vem, sabe? Uhum. Ele dá um exemplo da pintura. O artista, né? Ele começa a fazer a pintura lá no quadro e ele vê, poxa vida, seria bom aumentar esse cenário aqui da pintura. Aí ele pega e faz um anexo na tela para a tela de 30 centímetros ficar com 60. Aí ele começa a pintar mais aquele cenário e ele pensa, poxa vida, esse cenário ia ficar legal se eu conseguisse encaixar também a cidade aqui atrás. Aí ele vai lá e aumenta a tela de novo para poder pintar o restante da cidade. Se ele ficar nisso, ele não vai conseguir, ele não vai finalizar nunca aquela pintura dele. E aí Sim. imagina que ele vai vender essa pintura para um cliente. Pô, o cliente ele quer a pintura pequena para colocar lá na sala de estar dele. O que ele vai fazer com uma pintura de 10 metros por 20? É. Eu acho que isso também E encaixa com aquele papo do bot que o Fanny falou, sabe? Tipo, às vezes submeter a pessoa ali a não um código totalmente completo, do jeito que você imagina, ou a perfeição, te ajuda a melhorar o seu código, sabe? Com os feedbacks. Eu posso Eu dar outro queria. exemplo também recente. Por exemplo, o José tava ensinando, acho que tava mostrando para Dev Figma um código mais simples esses dias, e aí chegou alguém e ficou falando, não, mas você tem que usar o padrão X, o padrão Y, etc. Cara, não, mas para esse contexto, isso aqui tá bom, entendeu? Esse é o bom, entendeu? O ótimo não precisa agora, calma. Uhum. E aí, não, mas é porque tá errado e o jeito certo é, entendeu? E isso daí, pô, não precisa, entendeu? Tipo, seria uma perda de tempo tentar ensinar esse tipo de patterns para quem tá iniciando e, entendeu? E aquilo que tava sendo passado naquele momento era o suficiente, entendeu? Você não precisa viajar na maionese, entendeu? É porque Teve existe, uma vez tipo, porque o JP, ele foi lá na Rocket City, tá ligado? Aí ele falou que, tipo, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente faz upload de arquivo salvando o blob do arquivo no banco de dados. Aí teve um certo cara lá na Rocket City, que é conhecido pelo Joke como o melhor professor do mundo. Você tá ligado quem é, né, Joke? O professor, né? Tá ligado quem é o Ah, professor, né, cara, é Joke? complicado esse professor aí. Pois é. Aí ele chegou dizendo, você é burro? Como assim? Eu não uso essas tecnologias. Eu não sei, eu não uso as tecnologias ruins, esses jeitos ruins, eu faço o jeito certo. Tá ligado? Não sei o que, você tem que usar um S3, que não sei o que isso aí é coisa de código ruim, isso é coisa isso é coisa de quem não sabe programar, tá ligado? Aí, e no final, o problema foi resolvido, tá ligado? Daquele jeito. E o ponto que eu queria destacar é que, tipo, é muito claro tu perceber quando é hora de parar, quando você tem em mente o objetivo, tá ligado? Uhum. De Tanto novo, o tá que a com a galera falou. catedral na mente, né? Sempre com a catedral na É isso cabeça, aí. né? Tipo, bem isso É. mesmo. E para fechar aqui esse capítulo, uma coisa interessante que ele fala bem por cima, que ele fala assim, você pode perder muito tempo para fazer o código perfeito, mas, cara, não se preocupa, ele nunca vai ser perfeito. E isso eu vejo que é uma referência ao Mythical Man Month, que a gente deve vir futuramente aí no próximo clube, porque o Mythical, deixa eu ver como se escreve aqui, porque Mythical, mas basicamente o começo desse livro aqui, ele fala que tipo, cara, a gente como, né, desenvolvedores, que é quase um artesanato, sabe? Tipo, é quase como se a gente é artesão e tá usando nossas mãos
para construir coisas, a gente quer alcançar a perfeição, sabe? Tipo, mas a gente nunca vai alcançar porque a gente não é perfeito, sacou? Tipo, é totalmente contra-intuitivo a gente achar que a gente vai fazer algo perfeito, sendo que nós somos seres imperfeitos, sabe? Boa. Moving on. Moving on. Tá. No capítulo 5, acho que em português seria o seu Sua carteira de portfólio. conhecimentos. Isso. Esse daqui é um dos capítulos que eu acho que é um dos mais importantes desse livro inteiro, velho. É muito Esse legal. é. Tanto para quem tá começando na área, quanto para quem já tá na área e quer continuar nela. Galera, eu acho Continuar que relevante nela. algumas pessoas aqui não, né, estão aqui, mas não leram o livro e, tipo assim, a gente quer incentivar vocês que vão lá e leiam, tá ligado? Tanto esses capítulos que a gente tá abordando hoje, quanto os próximos que vão cair no próximo Clube do Livro. A ideia do Clube do Livro é a gente ler antes para chegar aqui e poder todo mundo conversar, sabe? Então, tipo, a gente vai passar sempre aqui meio que por alto e dando nossa opinião e tal, mas, cara, isso daqui não é nem 10% do livro, sacou? Tipo, vai lá, lê, entende as nuances e tal, e leia com um pensamento crítico, entendeu? Tipo, tudo bem não concordar, tá ligado? Tipo, o cara que escreveu um livro, ele só escreveu um livro, ele não quer dizer que ele é alguém perfeito, que a gente acabou de falar que ninguém é, sacou? É O um livro pouco disso. tem 280 folhas, esses 2 capítulos são só 80. Curtinho. E ele é um livro bem tranquilo de ler, tá, pessoal? Ele é muito simples de ler. A leitura dele é muito fácil. Então vamos lá. Carteira de conhecimentos, cara. Esse capítulo ele faz uma analogia àquele conceito de carteira de investimentos, né? Por exemplo, a pessoa quer fazer investimento, que esse é o patrimônio dela, então ela constrói uma carteira de investimentos. Aí essa carteira de investimento vai ter ações, tesouro direto, títulos de imobiliários, patrimônio, além de que não ser títulos imobiliários, mas casas, barras de ouro, empresas também entram no patrimônio, tudo isso é uma carteira de investimento. O que ele quer trazer nessa ideia principal desse capítulo? É que o seu conhecimento, ele tem preço, ele é um investimento, tá? Ele te traz retorno financeiro para sua carreira. E o conhecimento, ele tem um problema de ficar desatualizado. À medida que novas tecnologias, novas coisas são criadas, né? Novas linguagens, ambientes e tudo mais, o seu conhecimento, ele vai ficando defasado, vai ficando desatualizado. Se o seu conhecimento é quem rende o teu dinheiro, que você ganha financeiramente, se o seu conhecimento fica desatualizado, o que você ganha financeiramente vai diminuindo de valor, porque o seu conhecimento vai diminuindo de valor. Então, à medida que seus conhecimentos diminuem, o mesmo acontece com o valor de uma empresa ou de um cliente. E a ideia desse capítulo, né, dessa parte 5 aqui, é evitar que isso ocorra. Então, ele começa dando algumas dicas, né, sobre a construção de carteira. Para construir uma carteira de investimento, a pessoa tem que investir regularmente, diversificar os investimentos, gerenciar risco, o clássico, comprar barato para vender caro, e reexaminar e reestruturar sempre essa carteira de investimentos. Trazendo isso para dentro do conceito do programa pragmático, quando ele fala investir regularmente, ele está basicamente dizendo, cara, você tem que estar estudando constantemente, você tem que aprender novas técnicas, novas tecnologias, novas formas de trabalhar dentro daquela stack de tecnologia. A TI, ela tem uma característica de ela ter um requisito infinito de conhecimento. Não importa quanto você estude, você nunca vai saber tudo. Então, quanto mais você estudar, menos o seu conhecimento vai se tornar defasado. É importante estar se atualizando com as tecnologias. Vou dar um exemplo aqui comigo. Quando eu entrei na carreira na área de TI, teve uma época que eu desenvolvi em PHP. PHP 4 e PHP 5. Hoje, se eu pegar um código PHP 8, eu sofro, porque a alteração que teve daquela época até hoje é muito grande. Muitas das coisas que eu sabia fazer naquela época não se utiliza mais, não se faz mais. Ou seja, esse conhecimento que eu tinha é um conhecimento que se desvalorizou, porque eu não atualizei esse conhecimento. Então, investir regularmente no está sempre investindo em conhecimento. Quando ele fala diversificar a carteira, você precisa ter conhecimentos diferentes. Tá, mas, putz,
por que eu tenho que ter conhecimentos diferentes se o meu foco é desenvolver em Java? Tá, mas beleza. Em Java você faz algumas coisas de uma forma, mas em outras linguagens você faz de uma forma diferente. Talvez aquela forma diferente daquela que naquela linguagem é feita, agregue coisas dentro do seu código. Então, você conhecer mais tecnologias, novas linguagens de programação, te agrega, faz com que você não seja só aquele desenvolvedor de uma linguagem única. E a parte do gerenciar risco, né, que basicamente é não arriscar todas o seu tempo de estudo em tecnologias que não vão te trazer benefícios. Por exemplo, poxa vida, eu estudo tal tecnologia, tal stack. Por que eu vou estudar os componentes mais antigos dessa stack que já estão em desuso? Por exemplo, eu estudo Java. Por que eu vou estudar Applex, que é algo que não tem mais utilização hoje em dia? Então, isso daí é gerenciar risco. Outros exemplos de gerenciamento de risco. Tecnologias que são concorrentes e que simplesmente não tem nenhum diferencial entre as outras, né? E tem vários outros exemplos. Aí, olha só, esse exemplo do gerenciar risco, ele se torna muito relevante quando você entra naquela parte do compre barato e venda caro. Quando ele fala compre barato e venda caro, invista em uma tecnologia emergente para que quando ela ganhar popularidade, você esteja entre os primeiros que dominam aquela tecnologia. Por exemplo, um framework novo para web, né, de JavaScript. Putz, talvez aquele framework novo que surgiu agora, ele se torne o grande framework mais para frente. E por você ter investido algum tempo já conhecendo aquele novo framework, você acaba se antecipando a esse movimento de mercado. Então isso aí lida diretamente com essa questão do risco. E clássico, né? Reexaminar e reestruturar, né? Porque você tem que sempre estar reexaminando e reestruturando o seu planejamento e as tecnologias que você começou a está estudando, né? Porque a tecnologia que você está estudando esse mês pode ser um momento, você pode ter entrado errado nela e ela já está se tornando obsoleta ou está sendo substituída por outra mais moderna. Então tem que estar sempre reavaliando se o teu as suas stacks, as suas linguagens, as suas metodologias de desenvolvimento, os partners que você utiliza, eles ainda fazem sentido. Boa. Total. E Isso não. isso a gente chama de investimento de risco justamente porque, cara, você tá fazendo uma aposta ali, tá ligado? Uhum. Tipo, as pessoas, tipo, há 20 e poucos anos atrás, sei lá, alguns apostaram em Java, tá ligado? Pra começar a trampar com Java, quando Java não era nada ainda, tá Oi? ligado? Essas pessoas que apostaram em Java lá atrás, onde que elas estão hoje, tá ligado? Elas estão Pedro Pietro no chorume, entendeu? Passando raiva, mas ganhando bem, pelo menos, entendeu? Então, tipo assim, então, cara, é de risco porque a maioria das coisas novas vão morrer, vão falhar, não vão pra frente, entendeu? Então, tipo, você tem que investir conhecimento em coisas sólidas e já estabelecidas, mas também se aventurar em tecnologias novas, sabe? É, é bem isso, assim, eu acho. Porque isso É vale isso aí até pro mesmo. pessoal que tá na faculdade, né? Porque tem muita faculdade com conteúdo desatualizado. Então, tipo assim, ficar de olho no que eles estão te fornecendo e entender que a faculdade não vai te tornar um desenvolvedor, tipo, terminei o curso. Parabéns, você agora é um desenvolvedor, beleza. Mas veja, tipo, a faculdade, ela muitas vezes vai te dar conteúdo antigo, não necessariamente desatualizado, entendeu? Porque, tipo, uma coisa que a gente percebe na tecnologia é que tudo é cíclico, tá ligado? Tipo assim, as coisas vão embora e voltam, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia tá lá a galera da Vercel mostrando uma query pro banco de dados no HTML, tá ligado? Tipo, isso que até poucos anos atrás a gente criticava, entendeu? E voltou, tá ligado? Voltou. E, tipo, então é bem cíclico assim também, né? Cara, tecnologia é um negócio que vai e volta, olha só. Exatamente. Há muitos anos atrás, o pessoal usava um negócio chamado mainframe. Como é que o mainframe funciona? Você tá com o seu software, você abre seu software e seu software se conecta ao mainframe.
E aí todo o processamento é executado no mainframe. Hoje você faz o software e você se conecta a um serviço hospedado em uma nuvem qualquer. Você está usando o mesmo conceito no final das contas. Antigamente, todos os dados e processamento ficavam no mainframe. Você tinha o que o pessoal vulgarmente chamava de terminal burro, né? Era basicamente um software, um hardware mínimo que te fornecia inputs, né, de teclado, mouse, às vezes só teclado, e uma mini tela na frente. E um dispositivo de rede para conectar onde estava esse mainframe. Aí você botava o seu usuário e senha, que normalmente a tela que já abria já era a do mainframe, e aí você acessava a aplicação. Mas você recebia os dados e acessava os dados todos processados já. Hoje em dia o que acontece você tem a aplicação ou parte dela no seu computador, a parte dela seria o front-end via web, ou a aplicação inteira, sei lá, como um software de ERP, como o TOTUS, o Intor, ou N outros softwares que tem por aí, Alterdata, de contabilidade, etc. E o banco fica remoto, entendeu? E aí o processamento acontece na sua máquina, tipo, eu quero fazer um cálculo X, Y aqui, calcula tudo na sua máquina, porque hoje em dia as máquinas têm poder de processamento, e aí depois você só armazena esse dado no servidor, na base de dados. Eu acho que seria interessante falar, tipo, dos objetivos aqui, e aí eu vou tentar ser bem sucinto aqui, mas vou dar uma lida ipsis literis em algumas coisas aqui. Que é um dos objetivos desses investimentos tipo o quê? Aprenda pelo menos uma nova linguagem todo ano, né? Para sempre estar ali à frente do mercado e evitar surpresas, né? E evitar também ficar estagnado. Ler um livro a cada trimestre, né? Não é nem um livro por mês, né? Tipo, é um livro a cada 3 meses. Tipo, ver um livro técnico ali para A você versão ler. em inglês, ou talvez mais nova, ele sugere todo mês. Todo mês? Então, Então. mas comece pegando leve mesmo, entendeu? Tipo, é Pois um hábito. Você vai começar lendo talvez um a cada trimestre, mas o ideal é Pega um um mês. hábito, começa um hábito bem simples, pega, sei lá, lê Aproveita 10, aí o 15 clube do páginas livro, todo né? dia. É porque eu acho que essa versão que eu tenho aqui, ele era mais antigo, as coisas não evoluíam tão rápido quanto hoje. Bom, leia livros não técnicos também, para dar uma relaxada na mente. Tenha aulas, e aqui seria mais uma questão de tipo, ou você fazer um curso, ou você ir atrás de uma faculdade, ir atrás de uma pós, entendeu? Não se estagnar, entendeu? Sempre E aulas, geralmente, o conhecimento é estruturado, tá ligado? Tipo, segue cursos, um storytelling, videoaulas, digamos assim, sabe? participar de grupos, né? Ou seja, se você tá aqui, você já tá participando, né? Chorume. Experimentar ambiente diferente, né? Aí no caso Windows, Linux, macOS, que seja, Unix, qualquer ambiente diferente, fugir do pouco da zona de conforto. Não só sistema operacional, mas plataforma também. Por exemplo, Plataforma, experimenta trocar de framework, trocar de IDE. IDE para você ver como outra IDE funciona. Talvez o funcionamento dela lá, o fluxo de trabalho dela lá seja interessante para você aprender uma coisa legal. Mas eu sou purista, eu gosto de fazer tudo, eu quero reinventar a roda. Beleza, mas conhece um pouco das rodas que já existem, dos frameworks que já Para existem. saber como é que você vai fazer a tua roda, né? Ver se o jeito que você tá fazendo a roda é certo, é melhor, ou é bom, ou alguém já não fez e fez melhor, entendeu? E manter-se informado, hoje em dia serve tanto para o Chorume aqui, mas hoje em dia eu acho que realmente eu pessoalmente uso o Gizmodo, ouço alguns podcasts, mas não tenho uma fonte específica que eu vejo de conhecimento de tecnologia, assim, voltado para linguagem, entendeu? Cara, eu acompanho Programação. várias aí, principalmente por e-mail. Eu tenho algumas assinaturas de newsletter aqui. Depois eu até posso passar a lista das que eu acompanho aqui É uma boa. se a galera tiver interesse. É uma boa, é uma Tem umas boa. aí que são muito boas, elas são bem resumidas, sabe? E o Gizmodo é mais sobre tecnologia e ciência em geral, né? Não é voltado para programação. Então, inclusive seria bem bacana o pessoal compartilhar aí por onde que eles têm informação, né? Por onde que eles aprendem as paradas, além de livros e sites das próprias coisas, linguagens e frameworks. Por onde que o pessoal consegue, né? Tem um grupo lá do Michel Teló também.
E manter conectado sempre, né? Sempre tá aí procurando coisas novas e etc. Tem É. um tópico ainda nesse rolê aqui, que se chama o cuidado e consulta com especialistas, que eu acho que Nossa, esse é bom, esse é foda. dá pra colocar o pessoal que chega aqui no Chorume e começa a perguntar sobre por onde eu começo, etc. Porque, entre aspas, bem grandes, gigantescas, nós somos os especialistas, né? Que tem experiência, lero. Então, o pessoal chega e começa a perguntar, ó, tipo, ó, me ajuda aí, tô começando na área, não sei pra onde é que eu vou, não sei pra onde vai. E isso, tipo, fica muito aberto, entendeu? Então, uma das dicas que o livro traz aqui é, tipo, ó, saiba exatamente o que quer perguntar, entendeu? E seja tão específico quanto puder. Porque isso Uhum. ajuda tanto quem vai te responder e ajuda você que, pô, tem pelo menos alguma noção daquilo que você quer que a pessoa te responda. Porque senão a pessoa vai te responder o mais aberto possível. Ou então ela vai ser o Pedro Peito com dois pés no teu peito e dizer, porra, dá uma pesquisada no Google pelo menos, caralho. Já deu uma Eu vou falar googlada. igual eu, Edu. Cara, não entendi o que você tá falando, cara. Repete. É. Porque se você não teve um mínimo cuidado de formular uma pergunta específica, como é que você espera da pessoa te responder de uma forma específica, entendeu? Não, e Uhum. também Então, lembrando o gato de Alice. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer qualquer caminho caminho serve. serve. É, exato. Exatamente. É. Aí tem outra parte aqui também no finalzinho, já complementando isso, que é a questão do pensamento crítico, né? Que ele fala para você ter um pensamento bastante criterioso com as coisas que você lê e que você fala. Por quê? Porque tem muita gente que se paga de especialista aí pela internet afora e que dá basicamente umas opiniões de bosta, tá? Com o perdão da terminologia aqui É, usada. a especialidade da pessoa é dar a opinião enviesada dela, não fomentar a discussão de forma saudável ou ainda passar o conhecimento da forma mais técnica, mais didática. Então, Uhum. E é, muitas vezes essa galera aí que é meio. Tem esses especialistas, essa galera aí. Aqui no livro eles chamam de guru, né? Porque o termo guru ele é muito comum lá nos Estados uhum. Unidos, né? Aqui a gente não costuma chamar muito de guru, né? Mas assim, esses especialistas, Aqui eu muitas chamo de vezes, pau no cu. eles vão te dar alguma opinião bosta e ele fala bem nesse livro aqui, no livro, deixa bem claro, cara, seja criterioso com o que você escuta e o que você lê. Porque nem tudo vai servir para você. Por exemplo, tem gente que é tão bitolada com uma tecnologia, mas tão bitolada, que ela quer que tudo gire em torno daquela tecnologia que ele está fazendo. Por exemplo, o cara é tão Por, e- bitolado com uma linguagem de programação que ele acha que todas as outras linguagens de programação tem que fazer exatamente igual à linguagem predileta dele. por Só que, exemplo, putz, um amigo nosso hoje aqui, o Yankee, né, tava falando, pô, cara, eu tava precisando aqui de um negócio pra fazer um front aqui rapidinho. E aí a gente falou, pô, cara, vai do mais simples e tal. Aí até falaram, aí, pô, usa o Bootstrap mesmo, que é super simples, você não vai ter dor de cabeça, é bem mais rápido, não precisa instalar nada, cria uma linha, já pega da CDN, tá tudo certo, acabou. Aí um certo amigo nosso aqui falou, não, usa tal tecnologia, isso aqui é melhor, é mais fácil, é uma tecnologia XYZ. Cara, mas essa daí pô, você tem que conhecer tal coisa, etc. Não precisa conhecer nada e tal. Não precisa, cara, olha só. Mas era que ele mais gosta, entendeu? Então, uhum. é esse tipo de coisa que você tem que tomar cuidado, entendeu? E não só nesse ponto, mas, por exemplo, putz, a forma que eu escrevo um código em Java é diferente da forma que eu vou escrever esse código em C, em C++. Em C++, por exemplo, eu uso muito recurso lá de ponteiros. Eu não tenho esse tipo de recurso lá dentro do Java. Se eu for pegar um código, por exemplo, em Java, que a gente trabalha muito com interface, implementar interface, e for levar isso lá, por exemplo, para o Python, o código em Python ele não vai ter a mesma performance, não vai ficar da mesma forma que eu faria, por exemplo, essas interfaces em Java. Uhum. Então, nem tudo é ferro e fogo, gente. As coisas tem escalas de cinza, né? Nem tudo é Opa, 100% de um vamos. jeito ou nada é daquele jeito. Não, calma aí. Escala de cinza, galera.
Moveu? Próximo? O próximo é Próximo o próximo é o que a gente tá fazendo aqui. comunicação. Ô, galera, eu vou precisar sair aqui agora, indo comemorar meu aniversário. Olha, então. Mas eu Parabéns, vou. cara. Parabéns, pô. Opa, Feliz Parabéns, aniversário. Feliz aniversário. obrigado. Parabéns, meu nobre. Do Pix. Aí eu colei o SVG aí da parada. Se alguém aí puder fazer essa benfeitoria de abrir o ScaliDraw e continuar, né? Tipo, anotando os highlights e tal. Tamo junto, É. até o próximo aí. Espero que dê Eu acho que bom. a gente É vai uma fazer o pena seguinte. que a parte 2 é Bora mais só legal ainda. bora só finalizar esse último parte desses aqui, que aí ele fecha o capítulo 1. E aí no próximo encontro a gente faz o capítulo 2, porque também já tá se alongando pra caramba. Era 5 bom. horas, já é Eu 6h30, acho que é 1h30. então. Pode ser. Aí a gente aborda. Talvez a gente nem Isso precisa aí. demorar tanto para abordar o capítulo 2, né? Uhum. E Pois eu é. troco ideia sobre A gente ele. pode fazer na próxima semana o capítulo 2. E aí a gente fecha aí o capítulo 1 do E é um componente. incentivo aí, tá, galera? Vamos ler, é bem legal esse livro. Valeu aí, todo mundo. Bom O finzinho de capítulo semana 2 aí. ele já entra bastante, um pouco nessa parte de código também. Então, o capítulo 2 ele acaba sendo mais pragmático. Mas enfim, o capítulo 6 aqui, pessoal, ele basicamente ele fala a respeito de comunicação com as pessoas. Pô. Deixa Eu, eu- eu queria só dar uma dica pra galera, porque ele dá Ele dá como se fosse um frameworkzinho ali, um acrônimo pra. É o Wisdom, né? Uhum. Tem outro que eu li há muito tempo atrás, num negócio chamado Harvard Business Review, da dica corporativa, e tinha a comunicação com precisão militar. Então, Putz. às Uhum. vezes a gente acha que precisa colocar um textão explicando tudo, quando na verdade a comunicação tem que ser simples, porque o outro lado tem que receber a mensagem. Não adianta só fazer bonito, se o outro lado não recebe a mensagem de fato. Porque o principal na comunicação, né, é transmitir a mensagem que você quer falar. Isso é o principal. Se você É, consegue transmitir a mensagem que você quer falar, beleza, seu objetivo foi alcançado. Só que você pode melhorar essa forma de transmitir essa mensagem, né? E aí é disso que esse capítulo ele fala, basicamente. Ele traz algumas dicas para você se comunicar melhor, né? Por exemplo, pensar no que você vai falar. Pensar no que você vai falar para você não falar besteira, para não falar porcaria ou coisa que não faz o menor sentido. Conhecer o público com o qual você vai falar. Não adianta você chegar com um linguajar técnico, cheio de jargão, de technobabbles, para falar com um empresário. Uhum. Você vai falar de código, você vai falar de algoritmo de ordenação para ele, ele vai É o, ficar com aquela cara de peixe sem entender nada. é o que, amigo? O que que isso vai ajudar a gerir minha empresa? Não quero saber Amigo, de Java, isso de aí vai, PHP. esse tal de PHP, esse tal de JavaScript aí que você tá falando aí vai fazer como? Vai diminuir quanto o meu custo de mão de obra e vai otimizar quanto o meu lucro? Que é a linguagem que o empresário vai querer entender. O gestor vai querer ouvir essa linguagem. é, Então tem que além conhecer o público-alvo para não falar besteira. boa, além de fazer a outra parte entender, tem a questão que se Uhum. você escreve uma mensagem, um e-mail muito bem estruturado, vai te economizar tempo. Como? Puta, vai vir a primeira pessoa que recebeu, vai perguntar: Ah, isso aqui, o que tu quis fazer com essa parte? Vai perder ali teus bons 15 minutos explicando. Vai vir a segunda E pessoa, vai muitas perguntar vezes você de vai mandar o novo. e-mail. Na hora que bater na caixa de e-mail da pessoa, a pessoa já vai te ligar. Cara, eu não entendi nada que você falou, cara. Você tava falando É, disso aqui, mas putz, eu te perguntei outra coisa, cara. Que diabo é isso, porra? Que porra de e-mail é esse, caralho? É foda, mas acontece muito isso aí. Meu, eu acabei me ferrando uma vez por causa disso na faculdade. Tipo, eu tinha entrado recentemente na faculdade, entrou um cara, tipo, na faculdade a gente tem experiência com pessoas mais velhas, né? Entrou um cara, tipo, já tinha 3 faculdades, mexia com agropecuária, não sei o que, o cara, tipo, muito foda. E, meu, pra falar uma coisa, ele enviava um texto, tipo, de 10, 15 linhas. Era bizarro. porra, aí é foda. E era pra fazer, tipo, um trabalho em grupo. Como que você faz o trabalho em grupo com um cara que faz isso, sabe? Cara, não é
É, mas que é Sucinto, mano, cara. conciso, direto, não é sucinto. Não, bizarro, porque, tipo, às vezes a gente fazia uma pergunta extremamente simples. Tipo, ele falou assim, eu quero me... Ele falou que queria se destacar na sala, porque a gente tava fazendo uma competição de sala, né? Que Uhum. tinha os prêmios lá e tal. E ele falou, pô, já vamos pensando no trabalho final pra gente adiantar. Boa. Daí eu falei pra ele, pô, eu acho que pra gente pensar no trabalho final, primeiro a gente tem que conseguir se comunicar. E, tipo, É. é o básico. Daí ele falou, eu concordo. E manda um texto de 20 linhas de novo. Daí eu falei, pô, não tem como. Daí eu saí do grupo e foi isso. Mas, tipo, é bizarro porque existem pessoas que têm esse hábito. E aí, tipo, é imudável. A ideia foi boa, a execução nem tanto. É, exatamente. Ó, e outra Definiu coisa, bem isso daí. outra dica é fazer comunicação em forma de pirâmide. Cara, tu não precisa colocar os 2 parágrafos ali pra depois no final o teu gerente descobrir o que ele precisa fazer. Coloca ali no início, aí depois ele vai entender por que aquilo foi informado, porque ele precisa fazer aquilo. Cara, tem que lembrar que todo mundo tem um tempo importante. O tempo de todo mundo é importante. Não adianta só tu economizar teu tempo e fazer com que a outra pessoa tenha que gastar meia hora, 1 hora pra entender o que você escreveu. Aí o jovem tá pensando essa hora, e-mail? Não é só um login que a gente usa pra acessar as coisas? Pô, troca as informações por e-mail. E, inclusive, o kernel do Linux, que é um dos pilares da internet, a comunicação é feita por e-mail até hoje. É isso Tem que aí. formalizar as coisas, né? É. É. Se você Cara, quer o falar kernel uma do Linux coisa, tem uma época que eu tentava acompanhar as discussões por e-mail, mas, cara, era muita discussão, cara. Impossível de acompanhar, cara, um ser humano. Eu não sei como é que o Linus Torvalds consegue, cara. não, mas Porra, ele não acompanha tudo não, ele acompanha o que ele quer. caraca, é muita informação, cara. É muita discussão e, assim, são discussões muito paralelas. Tem um cara que tá discutindo sobre File I/O com outro que tava falando sobre gerenciamento de memória, como isso aí vai atrapalhar um no outro lá. Os caras estão se matando, se degladiando no e-mail, cara. E quem quer estudar essas paradas, pô, é muito maneiro acompanhar isso daí. Aham. Eu acho chatíssimo, Aí, mas... não, é da hora quando tu desenvolve em C, Assembly, isso aí é genial. Aí, por exemplo, pô, aí tem outros canais que são mais soft, né? São mais suave para poder acompanhar. Tipo o LKN. O LKN é bem tranquilo para acompanhar. Aí, pô, é muito fácil de acompanhar e entender. Apesar Cara, deles. o GitHub é um mar de coisas, discussões bacanas ali, cara. Entra no software que você gosta, que é open source, que tá no GitHub. Cara, vai nos pull requests, vai nas issues. Porra, tem muita discussão bacana rolando ali também. Pô, Mas, isso, total. mas, mas vá com humildade, tá? Não vai tipo, não, eu acho que isso tá errado. Cara, eu. Você entra com uma dessa, cara, você leva 3 porradas e uma É, pedrada, cara, de pô, volta. tipo, eu fui na comunidade do Debian reportar, sei lá, eu fui a 39ª pessoa, sei lá, reportar o mesmo bug que tem até hoje no Gnome. Não, desculpa, foi na comunidade do Gnome. E aí, pô, reportei o bug lá e tal. Aí veio um cara que nem dev direto ele, é o tradutor da comunidade, não sei o que, e falou: não, isso daí já reportaram, pô. Se tu quer que corrijam, por que tu não vai lá e corrige? Eu falei: eita porra. E aí depois veio o moderador e apagou o comentário dele. Pô, o cara veio com 2 pés no peito do nada. Então, assim, pô, você tem que. É pra você ver, comunicação como tem que ser, né? Tem que ser efetiva. Mano, o cara tem que chegar devagar nos outros, pô. Não dá pra ser assim, loucura. Fone rapidinho. A parada de colocar de discussão, você falou do GitHub aí, tipo, onde que eu coloco aqui no GitHub? Sou meio leigo ainda. Como assim, discussão? As discussões no Não, pô. GitHub, É porque elas assim. rodam dentro dos issues, a maioria, tá? E Ah, hoje tá. o GitHub, ele tem um negócio agora que é de fórum, mas aí você tem, o dono do projeto tem que ativar o fórum de discussão lá do projeto. Normalmente Mas é as só se for discussões é tudo grande, né? issue, né? Mas normalmente são projetos grandes que tem o fórum ativado. Esse projeto pequeno é na issue mesmo. Ou então, É. você quer uma nova funcionalidade, você quer sugerir uma nova funcionalidade. É assim, não é só sugerir que nem o pessoal do Chorume fez lá
no Chorume Coins, entendeu? Ah, eu queria isso. Tipo, não é um menu de. Não é uma gavetinha de sugestões, entendeu? Você tem que. Ah, não, seria interessante ter isso por causa do. Ou por causa não, pelo amor de Deus. Porque, tipo. Aí tu vem, traz imagem, não, ó, ficaria desse jeito, traria esse recurso, esse benefício, tá, entendeu? Acho bacana que nesse software dessa magnitude deveria ter Y, entendeu? E aí você traz todo o contexto, não é só tipo, eu quero que esse software tenha Y, entendeu? Tô a fim de ter, entendeu? Não é assim, entendeu? Tem que Tem que especificar o trazer algum motivo, valor né? pra discussão, não é só chegar lá e começar a falar besteira, entendeu? Até Sim. porque nesses fóruns tem pessoas técnicas, não é pro público comum, entendeu? Pro usuário comum tá lá e, tipo, dizendo o que ele acha, o que ele gosta e etc. Entendeu? É pra trocar ideias técnicas sobre a aplicação, entendeu? É um fórum técnico ali. Entendi. Obrigado. Você tem fóruns e fóruns, né, no final das É. contas. Você quer discutir sobre o software? Vai numa rede social. Ah, pô, eu acho feio e tal. Esse daqui Eu, poderia ser dessa cor, bibibi. eu Entendeu? acho que nesse sentido tem o Reddit também, né? Que tem bastante Tem o coisa de Reddit, tecnologia. tem o O Reddit Twitter, você tem o encontra X, de né? sal e de doce, cara. Você encontra algumas É, comunidades bem técnicas lá e outras é, Aham. outras bem galhofas também. é. Hein, sobre essa parte de comunicação, que nem tem um cara que ele é como se fosse meu mentor, ele é sênior já, né? E eu fiz uma pergunta que foi, tipo, foi bem interessante, eu até queria falar aqui pra vocês. Eu não sei a senioridade de vocês, não faço a mínima ideia, sou novo aqui, entrei hoje, né? E, tipo assim, eu tinha perguntado pra ele o que que torna, tipo, alguém sênior, né? E ele me deu uma resposta que, tipo, eu achei realmente plausível. Porque, que nem, ele participa de vários eventos, ele faz a palestra e ele tenta ajudar, tipo, quem tá começando. E a comunicação dele foi uma coisa que, tipo, eu achei extremamente interessante. Ele consegue, tipo, passar o conhecimento bem, tipo, de cima pra baixo, sabe? Tipo isso. Porque ele esteve, tipo, ele veio de baixo até chegar nessa fase. Então ele entende, sabe? Então, tipo, ser sênior é muito mais do que você, tipo, saber ou dominar várias tecnologias e entender tudo, porque, tipo, isso é uma coisa impossível. Na verdade, na real, quem é sênior não entende tudo, né? Ele é especialista em algo. Pô, ele palestra. Você pode compartilhar o nome dele com a gente? O nome dele é Beto Muniz. Eu vou até eu vou mandar o site dele aqui pra Não, eu não vocês. conheço. Pô, Talvez, chama talvez ele ele, pra. ele fale de algumas coisas de tecnologia que eu não É, seja minha rotina. Ok. Se você Mas jogar chama aí, Beto, cara, pra ele falar um pouco pra gente, pô, é da hora. chama, pô. Vou sim. falar É com ele legal esse tipo de depois. conversa. Se Agrega você muito. jogar Beto Muniz no Google, é o primeiro site que tem aí é ele. Pô, Boa. Muniz ele com é S bom. ou com Z? Com Z, com Z. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Noite. Pô, e realmente a gente tá precisando de pessoas com trabalho mais com front mesmo, que, pô, o Pô, pessoal aqui é basicamente só back aqui, a grande maioria. ele é Não todos, né? especialista, ele é especialista em JavaScript. Ele trabalha para uma Pô, empresa lá do exterior. Tipo, ele é muito inteligente, velho, muito inteligente. Qualquer dia eu falo pra ele aqui do servidor e porra, por favor. converso com ele certinho. Acho que ia ser ótimo. Enfim, eu não sei a senioridade de vocês, mas é aquilo que eu falei pra vocês. É extremamente importante a comunicação, acho que independente de onde a gente tá, sabe? Que nem eu tô no início da minha faculdade, eu sei pouca coisa, só que eu procuro entender o máximo de coisas possível, porque sim, porque é legal, porque tô indo de cabeça mesmo, sabe? Boa. Enfim. Aí, resumindo aqui a parte desse capítulo, basicamente ele fala sobre saiba o que você quer dizer, conheça o seu público-alvo, escolha seu momento, escolha um estilo. Esse aqui do escolha o momento, ele também é interessante, tá? Ele fala sobre quando abordar, quando iniciar uma conversa, né? Por exemplo, é mais fácil você ter uma conversa com uma pessoa, por exemplo, mais rápida, mais objetiva, antes da hora do almoço. Por quê? Porque a pessoa está mais preocupada em sair para poder almoçar, para ter outro compromisso daqui a pouco. Então, por exemplo, você precisa de uma conversa rápida, de coisa de 1 minuto, 2 com alguém, putz, é muito mais prático você fazer isso antes da hora do almoço. E ele fala também coisas como abordagens inapropriadas. Por exemplo, você chamar uma pessoa para uma reunião 6:30 da tarde da sexta-feira,
não é um bom horário para você chamar alguém para uma reunião. Não vai ser uma reunião tão bem aceita. A pessoa ela já vai entrar na reunião já pensando, porra, 6:30 da tarde, cara, já era hora que eu tá encerrando meu trabalho aqui para poder sextar. E o camarada me chama para reunião 6:30 da tarde. Então você vê que você chamou pro fato de você chamar nesse horário, você já tá trazendo para essa conversa que você vai ter, essa comunicação, uma carga muito negativa. O cara já vai começar aquilo ali com umas pedras na mão para atacar em você a qualquer erro, qualquer coisa que você fale inapropriado. Aí tem o escolha um estilo, né? Quando ele fala de escolher um estilo, não é a roupa que você vai vestir para poder se comunicar, mas a forma que você vai falar. Pô, você vai falar com uma pessoa técnica sem usar um linguajar técnico? Talvez não seja tão apropriado, talvez não seja a melhor forma, a abordagem adequada. Ou você vai falar para uma pessoa leiga que não tem instrução sobre tecnologia quase zero, vai colocar um cara técnico para poder falar com essa pessoa, a pessoa vai sair tonta da conversa. Então, ter o estilo apropriado de conversação que você vai ter, que você vai utilizar. A questão aqui que ele fala também de ter uma boa aparência, que seria na sequência. Essa daí é uma que normalmente costuma gerar um pouco de polêmica, né? Pô, aparência, mas por quê? Porque a primeira coisa, quando você vai começar uma conversa com alguém que não te conhece e não sabe nada de você, a única coisa que ela tem a se apegar naquela conversa é a tua aparência. Então isso vai fazer a diferença, vai aquela coisa de a primeira aparência, ela faz a diferença, né? Talvez ela não seja que fique, mas ela faz uma diferença inicial. Então, pô, uma aparência legal, para não gerar nenhuma impressão negativa já de início. Envolver o público, né? Que é basicamente trazer as pessoas para dentro da conversa de uma forma mais fácil, né? Fazendo algumas provocações, como por exemplo, pô, perguntar para a pessoa: ah, quem aqui já teve um programa que travou quando estava abriu no computador? Levanta a mão. Algumas interações. Isso daí facilita bastante, torna mais recíproca a conversa, né? Por exemplo, antes de você começar a ter a discussão, né? Começar a ter a conversa por assunto principal, você perguntar para ele: pô, e o teu time de futebol, cara? Pô, como é que foi o jogo ontem? Pô, foi legal e tal? Pô, vai, seu time perdeu. Pô, que legal, teu time
É questão da comunicação passiva, né? É. Cara, eu já vi uma pessoa discutindo com a outra sobre Kubernetes e tal, né? Aí chegou um ponto que a pessoa falou: Ah, tu não sabe nada de Kubernetes, não sei o quê. Aí o outro camarada que ouviu isso, ele só pegou o GitHub do Kubernetes, foi lá, abriu e tinha lá